Lucas capítulo 2, de 8 a 20. Nós estamos na série de mensagens do Advento. O terceiro domingo do Advento. O tema que permeia o domingo é a alegria. E hoje, então, nós vamos falar sobre a grande alegria que nós temos nesse Deus que é Deus forte, prometido na profecia de Isaías. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 2, versos 8 a 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos prepare para a meditação dessa manhã. Vamos orar rapidinho? Senhor, pedimos a orientação do seu Espírito, que tu fale aos nossos corações, quebre as barreiras, ministra o seu propósito em nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado através de nós, em nós, por meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a grande alegria, né? Quando a gente fala de alegria, eu penso que é muito importante a gente fazer uma pequena observação sobre o que significa alegria no contexto cristão. Talvez, se você for olhar para um aspecto cultural, na linguagem cultural, você vai comparar a alegria um pouco com a ideia de felicidade. E no contexto da nossa cultura, a felicidade parece ser algo mais permanente, algo que você encontra em algum momento onde você chega ali e completa todas as suas realizações. O que seria uma pessoa feliz na nossa sociedade, culturalmente falando hoje? A pessoa que encontrou suas realizações, né? E o que é alegria? Alegria é uma noite de alegria. É um momento que passa, mas aquilo traz uma alegria. E aí eu vou usar a palavra que eu vou conectar com o que eu vou falar mais à frente. Uma euforia. Mas, no contexto bíblico, a gente não entende dessa maneira. Nós não entendemos a felicidade como algo que, enfim, se eu tiver todas as minhas realizações cumpridas, eu vou ser uma pessoa feliz. E a alegria como esse tempo eufórico. Pelas Escrituras, o que cumpre esse papel de estado de permanente felicidade é a palavra alegria. Alegria é a palavra que nos é dada pela Bíblia como a forma que nós temos de ser pessoas plenamente contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Essa alegria vem de Deus, porque a gente aprende lá em Gálatas 5:22 que alegria é um fruto do Espírito. Então, de fato, essa alegria, essa grande alegria que vem dos céus, só pode ser desfrutada por aqueles que têm Cristo em sua vida, Cristo em seu coração. E é por isso que a gente fala muito dos cristãos como pessoas alegres. Agora, alegria, pessoas alegres, não é a ideia, ou não traz a ideia de pessoas eufóricas, né? A euforia é aquele sentimento de, meu Deus, que coisa boa, estou muito alegre. Isso é euforia. É o cachorrinho abanando o rabinho quando o dono chega. A euforia. Cara, você está assim, meu Deus, que coisa legal, ganhei uma promoção, fui não sei o quê, você está eufórico. Na linguagem desse mundo, você está alegre.
entendeu? Mas, para nós, o cristão, por exemplo, ele pode estar alegre, plenamente alegre, completamente alegre, ainda que esteja tudo uma droga. Ainda que tudo ao seu redor esteja desmoronando, o cristão, ele mantém uma vida alegre. Significa que ele está pulando de felicidade e euforia? Não. Ele pode estar alegre, porém triste. Ele pode estar vivendo um período de tristeza. Mas ele é uma pessoa alegre, porque ele é contente com tudo aquilo que Deus proveu para ele. Eu estava vendo agora mais cedo um perfil de uma mulher, esqueci o nome dela, mas era uma mulher cristã que fala muito sobre maternidade, educação e tal. E ela teve descobriu aí recentemente um câncer há mais ou menos 2 anos e não adiantou. Ela é jovem assim, mas o câncer avançou de uma maneira absurda. E ela está assim no que dizem que é o último estágio. Eu queria lembrar o nome. Depois Arielle, obrigado vocês por me lembrarem. Arielle. Uma mulher de Deus, enfim, ela tem falado muito sobre essa dinâmica. E você vê que, apesar de todos os pesares, você encontra uma pessoa alegre, mesmo sabendo que vai partir em pouco tempo, a não ser que haja um grande milagre que Deus pode fazer. Mas, então você percebe, a ideia é perceber isso, que essa alegria é algo que gera em nós uma disposição de viver, ainda que esteja tudo errado, ainda que esteja tudo ruim. Então, o verdadeiro cristão, nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente, ainda que tudo esteja complicado, você esteja enfrentando problemas, você pode manter uma postura de alegria, uma postura de paz, uma alegria, como coisas que a gente tem falado aqui. Então, eu até compartilho com vocês, tenho vivido um período de tribulação na minha vida, mas que, graças ao Senhor, embora a gente às vezes seja abatido, entristecido, essa alegria não pode ser tirada de nós. Não pode ser tirada. O máximo que acontece é a gente esquecer que nós temos essa alegria e a gente dá espaço demasiado para a tristeza, para as frustrações, para as coisas que estão ao nosso redor. Então a gente precisa aprender a não ser guiado pelas circunstâncias, mas ser guiado pela alegria que vem do Senhor. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não tem muito como a gente enfrentar todos os desafios da vida se a gente não vivenciar a alegria do Senhor. Bem, dito isso, para nós cristãos, a alegria tem nome. A alegria é Jesus. Jesus, como já compôs há muito tempo atrás, o Johann Sebastian Bach, é a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. Não só dos homens, né, da humanidade em si, mas do mundo inteiro. Bem, quando a gente olha para esse texto aqui, visto que a gente já trabalhou essa diferença de alegria, euforia, eu queria muito que a gente saísse daqui entendendo o seguinte, que nós temos uma alegria que é vinda de Jesus, e isso não significa que a gente é aquele cristão serelepe que está sempre rindo, não necessariamente isso. A ideia é que a gente pode sorrir mesmo no meio desses turbilhões de problemas que a gente enfrenta. A gente continua vivendo, a gente continua servindo a Deus, a gente continua frequentando a igreja, a gente continua evangelizando, mesmo quando tudo está complicado. Então, essa é a principal perspectiva que a gente tem que ter quando nós falamos da grande alegria, que é vinda por meio de Jesus. Bem, uma das coisas que me fascina no modo como Deus trabalha é o modo como ele movimenta um monte de coisas ao redor dos seus próprios propósitos. Como ele trabalha com uma pessoa aqui, outra ali e tal, e ele está movimentando tudo ao redor do propósito dele, e não dos nossos. Eu acho isso muito interessante, de perceber que Deus trabalha em torno dos seus próprios propósitos. E a gente trabalha, e a gente é útil a Deus quando nós estamos servindo aos propósitos dele. Então, é muito importante eu pensar isso, que Deus não está movendo o mundo ao redor do que eu preciso. Ele não está movendo todas as coisas ao redor do meu propósito. Então, eu preciso encontrar qual é o propósito de Deus na minha vida. Por isso que é importante essa perspectiva de você estar vivendo a sua vida em Deus. Então,
Deus está trabalhando, Deus está fazendo as coisas, Ele tem um grande plano para a salvação e, sem dúvida alguma, nós fazemos parte desse plano. De fato, também o Senhor, mesmo na sua plenitude ali, trabalhando os seus propósitos, Ele olha para nós com carinho, com cuidado e nos chama para viver com Ele. Bem, a alguma distância dali onde estavam aqueles pastores, tinha acabado de nascer o menino Jesus, né? Belém, José e Maria tiveram que ir para lá, eles chegam, não encontram lugar para nascer Jesus, não tem hospedaria, o que o texto fala, e eles encontram um estábulo e ali eles têm o bebê e colocam ele numa manjedoura, porque era o que dava para fazer. E naquele momento você tem ali o nascimento de Jesus, que é contado por Mateus e Lucas também, e você chega um momento onde, a alguma distância dali, está acontecendo esse episódio que a gente leu. Alguns pastores estavam reunidos, cuidando do seu rebanho de ovelhas, e apareceu os anjos do Senhor, para anunciar àqueles homens a boa nova de grande alegria. Tem dois termos gregos que são trabalhados aqui. Um é o megalon, que fala de assim, é muito grande, não é só grande, é tipo extremamente imenso, é uma coisa que ultrapassa o normal, né? Então, quando o anjo está falando assim para os pastores, olha, eu trago uma boa nova de grande alegria. Não é só uma coisa assim, pô, cara, isso aqui é uma grande alegria. Não, é uma coisa que você pensa, numa coisa cataclismática mesmo. E como que isso é comprovado? Poxa, você tem um anúncio dessa mensagem e, de repente, uma multidão do exército celestial cantando e louvando a Deus, anunciando a vida de Jesus. Então, quando o anjo está falando dessa grande alegria, é uma alegria nível mega, uma coisa assim absurda, uma coisa que a gente não consegue conter, talvez, em nós, mas que mesmo assim é dado a nós. Uma alegria que ultrapassa os limites da terra, os limites físicos, materiais que nós vivemos. O céu se abriu para que essa notícia fosse contada. Os anjos voaram e celebraram pelo fato dessa alegria ter vindo ao mundo. Então a gente precisa compreender esse primeiro momento, a grandiosidade da notícia do nascimento de Cristo. Não é qualquer coisa, não é alguém simplesmente que veio. É o próprio Deus que encarnou e agora está fazendo parte da humanidade. É a entrada do eterno no tempo. Isso é absurdo, isso é mega, isso é gigantesco. Então, essa alegria que é anunciada nesse momento, quando o anjo fala, é algo que a gente precisa ter esse vislumbre cataclismático, absurdo, louco, que não caiba talvez na compreensão humana. Mas você deve pensar em algo como talvez a coisa mais impressionante que alguém possa ter visto até aquele momento. O céu se abrindo e as multidões do exército celestial louvando a Deus. Cara, imagina ter essa visão. Bem, diante disso, esses homens, eles... tem outra palavrinha também que é importante falar, porque é a própria palavra alegria desse texto. Nesse texto, a alegria, ela tem a ver com cará. Ou em outra palavra, né, a raiz é caris, que é graça também. Então, é uma alegria que está ligada, relacionada à ideia de graça. Então, você pode ter uma coisa aqui que a gente costuma falar de graça, que é algo que nos é dado de forma imerecida. Então, o que os anjos estão trazendo ali é a notícia de uma alegria que é dada, que é proveniente da graça de Deus, que é algo absurdamente grande. Então, é diante disso que nós estamos quando nós falamos do Evangelho, da notícia do nascimento de Jesus. É diante dessa grandiosidade onde a gente precisa tratar com todo o temor, porque quando o anjo anuncia isso, aqueles pastores, eles se sentem atemorizados, porque é algo que, eu não sei, se alguém aqui já viu um anjo e tal, mas, via de regra, quem tem a experiência relata coisas parecidas. Bem, eles partem para adorar Jesus, para encontrar com Jesus, e lá eles voltam, depois de ter vivido aquilo tudo, eles voltam
glorificando e contando para todo mundo a respeito do nascimento de Jesus. Bem, essa história, que é um acontecimento, ele precisa levar a gente a algumas reflexões, né? E a primeira reflexão que eu queria rapidamente que você pensasse, que você refletisse, qual é a sua atitude diante desse acontecimento? O que provoca em você? Gente, não é só uma formulação doutrinária. Não é só uma história que a gente lê e se acostuma. Eu quero saber, eu quero que vocês reflitam como que o fato de Deus ter vindo à Terra na forma de um bebê mexe com você. Como essa grande alegria mexe contigo, com a sua vida, com o seu coração. Eu creio muito que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a nos encantarmos com isso. Pensar o seguinte, cara, que coisa impressionante, assustadora. Deus se fez carne. Deus eterno, atemporal, invisível, ele decidiu se tornar um bebezinho, e esse bebezinho nasceu, não foi na melhor maternidade de Belém, foi num raio de um estábulo. Estábulo tem cocô. Jesus nasceu no meio dos bichos e do cocô. Quando ele foi colocado naquela manjedoura. Sabe, ficou lá. Deus se prestou a isso, para trazer alegria para nós. Como então que entendi que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz e me salvou, como eu posso abrir mão de tão grande alegria tão facilmente? Como eu posso me entregar, muitas vezes, à tristeza, ao medo e à ansiedade, sem me lembrar que Jesus Cristo trouxe essa alegria para a minha vida? Então, por isso que eu e você, como cristãos, podemos estar alegres. A musiquinha que o Denis estava lembrando aqui na hora do louvor, ela é mais ou menos assim: estou alegre porque estás alegre. É um diálogo, né? Estou alegre, conta-me por quê. Aí agora eu já esqueci. Estou alegre porque estás alegre. O Robert lembra, o pessoal. Mas no fim das contas ele fala que é porque Jesus salvou ele, né? Está alegre porque foi salvo por Jesus. Eu sou terrível com lembrança de letra, nem adianta. Eu começo, eu lembro inicinho, mas depois, rapaz, problema sério. Bem, mas vamos lá. Eu tenho algumas aplicações que eu queria trabalhar com vocês a partir dessa reflexão e com base nesse texto, porque eu vejo que esse texto ele pode ser aplicado a nós diretamente, porque estamos falando de uma notícia que foi trazida a nós, uma notícia de grande alegria, que vocês, pelo menos vocês que frequentam essa igreja, vocês estão familiarizados com essa notícia. A notícia do Evangelho, a notícia da vinda de Cristo Jesus, da sua vida e obra, e da sua morte sacrificial e da sua ressurreição gloriosa. Nós falamos isso com frequência, nós anunciamos o Evangelho e chamamos as pessoas para virem a receber isso em seus corações e terem suas vidas transformadas. Essa é a notícia de grande alegria que nós anunciamos todos os domingos e que precisa trazer impacto em nosso coração todas as vezes. O ideal é que todas as vezes que a gente ouvisse esse evangelho, nós vibrássemos, nós glorificássemos, nós celebrássemos ao Senhor. Eu lembro de uma situação, muito tempo atrás, de algumas pessoas reclamando. Porque não foi aqui não, tá? Graças a Deus. Mas reclamando uma outra situação, só prega o evangelho, só fica pregando o evangelho, não prega mais nada diferente, reclamando porque todo domingo se pregava o evangelho. Né? Então, assim, meu Deus, aí é por isso que começa a abrir espaço para aquelas pregações motivacionais, pregações coaches, né? As pregações loucas que se vê por aí.
Então, se a gente perde o encanto com o evangelho, me desculpa, a gente não vai ter encanto com mais nada. A nossa vida se torna literalmente sem graça. A gente vai viver escravo dos momentos de euforia. Então, quando a gente fala dessa notícia, a gente tem que sempre celebrar, glorificar. O nosso coração precisa arder, queimar pelo fato de Jesus ter vindo a esse mundo. Pelo fato de Deus ter vindo a esse mundo. Bem, então, mediante isso, mediante essa grande notícia, a gente precisa ponderar algumas coisas que eu quero pensar com vocês agora. Em primeiro lugar, primeira lição que eu queria trabalhar com vocês hoje. Hoje eu vou trabalhar 3 pontinhos, pregação tradicional presbiteriana. A primeira, a verdadeira alegria consiste em conhecer o Salvador. Basicamente essa premissa número 1 que a gente não pode esquecer em hora nenhuma. A verdadeira alegria consiste em conhecer o Salvador. Rafael, não sinto alegria em minha vida. O que falta? Salvador. Falta o Salvador, porque não dá. Pelo que a Bíblia fala, pelo que nós temos os relatos dos convertidos na Bíblia, a presença de Jesus ela não entra. Como é que eu vou? Deixa eu formular melhor. A presença de Jesus vem trazendo alegria para o nosso coração, invariavelmente. Invariavelmente. Então, assim, todos nós, se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador e de fato a sua conversão foi real, você já tem essa grande alegria. Você já tem essa grande alegria. O que talvez possa estar acontecendo, se você não tem percebido isso na sua vida, é que você está com os olhos em outro lugar. Mas se seus olhos estiverem em Cristo, a sua alegria não vai ser tirada. Não vai ser tirada. Ninguém será capaz de roubar a sua alegria, a sua esperança, a sua paz. Tudo isso é dado por nós, por Jesus. Bem, o mundo que a gente vive tem várias promessas de felicidade e alegria. E eu tenho há muito tempo já combatido essa falsa ideia que o mundo traz de felicidade, tendo como base o que eu falei no início, as realizações. Eles enganaram a gente. Eles enganam a gente o tempo todo, falando que a nossa felicidade... Mas você quer ver? Antigamente, o pessoal aí de 45 anos para cima. Vamos lá. Me corrijam se eu estiver errado, mas por muitos anos se falou que o grande sonho, a grande realização que vocês poderiam ter na vida de vocês era a casa própria. Não é? Cara, se eu tiver minha casa, eu estou realizado. E eu vou fazer isso aqui porque... Agora, pergunta para a galera se quando comprou a casa se sentiu realizado. Não sente. Você fica ali, claro, contente, graças a Deus, quem conseguiu comprar casa, bênção. Mas isso foi uma forma mentirosa que trouxeram para nós de que a nossa vida ia ser completa, que a gente ia ter uma realização. Então, se você conseguiu sua casa própria, você é alguém realizado, você pode morrer em paz. Mas não é verdade. Você lembra aí, ó, galera, eu não sou tão jovem, né? Mas lembro do quê? Peão da casa própria, as telecenas davam casa, não sei o quê, os programas, enfim, um monte de coisa voltada para a ideia de ter casa própria. Mas aí passou o tempo. Me parece que a geração atual já não tem tanta necessidade de conquistar o sonho da casa própria. Mas hoje, basicamente, 2 coisas, né? A primeira, experiência, botar a bandeirinha de país que visitou, né? Rodar o mundo. Para fazer isso, você precisa de dinheiro, né? Então, assim, parece que as pessoas hoje, as suas realizações, elas são voltadas para essas experiências que elas podem fazer e ostentar. Então, assim, o jovem hoje ele está mais preocupado em... Não, eu pulei. Tem uma coisa aí no meio, que aí a galera que hoje tem entre 35 e 25, sei lá. Mas a gente está refletindo aqui, ó. Vê se vocês não concordam comigo. É a galera do diploma universitário. Talvez aí cara, você para ser alguém, você tem que ter o quê? Antes era uma casa, agora uma faculdade. Só que não adianta, você faz faculdade, aí você tem que ter o quê? Não, faculdade é normal, todo mundo tem, então tem que ter pós-graduação. Não, tem que ter mestrado. Tá só
Então, a vida de muita gente começou a girar em torno do diploma, da faculdade. Então, os pais, né, nós mais velhos, que aprendemos que não, a gente tem a casa, agora tem que falar para os nossos filhos, ó, você não tiver um diploma, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir emprego, você não vai ter nada. Então, a felicidade, muitas vezes, aí você vê as fotos, as formaturas, falando essas realizações. Eu consegui, finalmente, eu estou... Aí, cara, passou um mês que você está com o seu diploma na mão, aí você começa, e agora? O que eu faço? Porque acabou, a realização acabou. Então, assim, o que eu estou querendo pontuar é, dentro desses perfis, e aí entra hoje a geração da experiência mesmo, que o que importa é você ter as suas noitadas, as suas viagens, as suas experiências gourmet, né? Enfim, a ideia de você ostentar tudo isso pelo Instagram, pelas redes sociais, mas tudo isso está mostrando que o ser humano está buscando alguma coisa para encontrar essa felicidade. Só que a grande verdade é que não encontra. Você não vai encontrar felicidade numa casa própria, porque você vai pegar um financiamento de 30 anos, quando você terminar de pagar, você já está precisando fazer uma reforma nova, você pegar o refinanciamento lá para fazer uma nova reforma para a tua casa, quando você aí morreu. Né? Então, assim, não estou criticando quem comprou casa de jeito nenhum, glória a Deus. Mas eu estou falando que essas coisas... eu estou criticando você porque fez faculdade de jeito nenhum também. Glória a Deus. Mas saiba o lugar dessas coisas. O lugar dessas coisas não é na posição de fazer você ser uma pessoa feliz. Você pode ser extremamente alegre, feliz, sem ter nada disso. Então, assim, a gente precisa olhar para onde está a nossa verdadeira alegria. A verdadeira alegria consiste em conhecer o Salvador. Né? Então, assim, a gente erra muito ao pensar que alegria e felicidade podem ser encontradas nas coisas que nós fazemos ou conquistamos. A verdadeira alegria da vida consiste em ouvirmos as boas novas e crermos nela. Consiste em entender que Jesus, de fato, é aquele que traz alegria eterna e que essa alegria é uma característica do seu reino. Lembra lá o que o apóstolo fala? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a alegria é uma das características desse reino e vem a nós por meio de Jesus. Então, vamos lá. A boa nova de grande alegria está conectada ao fato de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Você tem vivido uma vida de tristeza, de desânimo, de medo, você precisa ir a Jesus. Porque Jesus é aquele que traz uma alegria para nós, uma alegria que abre os céus. É uma alegria que abre o espaço-tempo, de modo que a gente tem um contato com o eterno. Já pararam para pensar nisso? Que viver com Jesus é viver com uma interseção entre o tempo e a eternidade? Você une duas realidades distintas. Então, a gente tem um Salvador. Os pastores desse texto receberam a grande notícia. Ao terem contato com isso, seus olhos foram abertos para a realidade celestial do significado da vinda de Cristo. Qual é o movimento que eles fazem logo após ao receberem essa grande notícia de grande alegria? Cara, eles saem correndo ao encontro de Jesus. É a segunda lição. A primeira, nós precisamos lembrar que a verdadeira alegria consiste em conhecer Jesus. E a segunda lição é que é necessário ir ao encontro de Jesus. É necessário ir ao encontro de Jesus. Quando os pastores recebem as boas novas de grande alegria, lá no texto que a gente leu, de Lucas, só botar aqui que voou tudo. Lucas, capítulo 2. Você vê o movimento deles de ida ao encontro de Jesus. Vamos lá, Jesus está em Belém, vamos lá. O anjo falou, vocês vão encontrar ele numa manjedoura. Vamos lá, só pode ter um bebê numa manjedoura, não é possível. Que mais bebês tenham nascido nesse período e um monte deles em manjedoura. Não tinha, só tinha um, era Jesus. Eles foram atrás desse menino, saíram correndo ao encontro. Agora, lembra o que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando.
Eles estavam cuidando das ovelhas. Significa que eles deixaram ali o que eles estavam fazendo e foram ver Jesus. Chegaram lá e adoraram a Deus. Bem, esse é o movimento que o Evangelho traz ou gera naqueles que recebem o favor, a graça de Deus. Essas pessoas não conseguem permanecer onde estão. Elas correm apressadamente ao encontro daquele que trouxe verdadeira alegria. Ora, quem será louco de ter uma fonte inesgotável de alegria e decidir voltar para o lugar onde não existe essa alegria? É você ter uma pilha de ouro na sua frente e escolher ficar com 5 moedas de cobre, de coisa de menor valor. É uma comparação absurda. O que esse mundo oferece não se compara com o que Jesus Cristo nos dá. Então, não é inteligente sequer a gente deixar de aproveitar a grandeza da graça de Deus para aproveitar dessas mixarias que o mundo oferece, gente. Precisa ter um posicionamento. Não é inteligente. Me desculpe, se você está ainda assim, mas eu ainda sou muito atraído pelas coisas desse mundo, precisa pensar melhor. Não é só uma questão também de fé, é você pensar melhor. Não faz sentido nenhum você ainda querer ter uma coisa, e eu acho válido pontuar, é uma fraqueza. Você tem uma fraqueza, você tem uma coisa que você tem pedido a Deus, você tem lutado contra essa fraqueza, mas de vez em quando você cai nessa fraqueza. Outra coisa é a sem vergonhice. Você, não, eu sei de Jesus e tal, mas espera aí, né? Eu ainda vou aqui fazer o que eu tenho que fazer, eu ainda quero curtir aqui algumas coisas. Isso não é inteligente. Você está trocando uma pilha de ouro por algumas moedinhas de prata no meio de um monte de esterco. Sabe? Não é esperto. A gente precisa mudar a nossa mente. Jesus permitiu a gente fazer isso. Quando Jesus está lá em idade adulta, ele vai ensinar numa parábola o seguinte, que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Lá em Mateus 13:44. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Entende? O que Jesus está trazendo aqui é que um monte de coisas que nós trazemos na nossa vida, elas não têm valor perto daquilo que ele trouxe para nós. O que Jesus traz para nós, essa alegria que Jesus traz para nós, é muito maior do que qualquer realização, sonho, conquista que você pode ter nesse mundo. Não há dinheiro, não há diploma, não há casa, não há casamento, não há nada que se compare à grandiosidade da alegria que Deus traz para nós mediante Jesus Cristo. Se isso é verdade, e é de fato, a minha vida precisa ser totalmente redirecionada para Jesus. Senão não vou conseguir. Senão eu vou sempre ficar tropeçando. Senão eu vou sempre ficar me amargurando em tristeza, em raiva, em vingança. Não vou conseguir ir além. Não vou conseguir manifestar amor. Não vou conseguir cumprir o propósito de Deus. Não vou conseguir nada. Vou ficar eternamente preso nos meus desejos de realizações mundanas que quando eu morrer eu não vou levar para lugar nenhum. E o pior, que ainda podem me prender e me levar para o inferno. Se eu viver sempre em busca de realizações nesse mundo e não olhar para Jesus. Bem, o Natal, a gente está chegando, já é semana que vem, né? É uma época que muito se fala desses valores cristãos, né? Mas muitas vezes esses valores ficam nos discursos e nas atitudes isoladas. Somente o real encontro com Cristo proporcionará a nós uma vida diferente, não apenas no Natal, mas em todos os momentos da nossa jornada. Por isso eu e você precisamos, além de entender que a verdadeira alegria, a grande alegria, é dada a nós por Jesus, a gente precisa ir na direção desse Jesus. Eu não posso ficar mais parado. Você não pode mais ficar preso. Você não pode ficar mais olhando e desejando aquelas coisas que o mundo está te oferecendo. Você precisa deixar e ir ao encontro de Jesus.
Jesus tem te chamado. Jesus tem chamado você, Jesus tem dado provas do amor dele por você. Mas você precisa se mover na direção de Jesus. Ele já tomou iniciativa. Ele já veio ao mundo e ele nos concedeu a megaloncaris, né? Essa megaloncaran, que é o nome. Essa grande alegria, essa imensa alegria, essa imensa graça. Ele já nos concedeu. Mas eu e você precisamos responder a isso com entrega total da nossa vida a Ele. O que falta ainda para você entregar a sua vida completamente a Jesus? Por que você ainda não consegue ser fiel a Cristo? Por que você ainda não consegue dedicar de corpo e alma, coração e mente a Cristo? Por fim, gente, a última lição, terceira lição. Eu vou lembrar, né, como a praxe, o clássico sermão presbiteriano, você vai pontuando ali e você vai relembrando os tópicos, né? Hoje vocês estão tendo também uma aulinha de homilética, né, de técnica de pregação. Aí você volta e relembra os pontos anteriores. Então, primeiro ponto, a verdadeira alegria consiste em conhecer o Salvador. Segundo ponto, é necessário correr ao encontro de Jesus. E terceiro ponto, finalmente, o encontro com Jesus nos leva a uma vida de adoração a Deus. A uma vida onde a gente glorifica o Senhor em todo tempo. Quando você olha esse texto, os pastores, quando eles saem do encontro com Jesus, a Bíblia fala que eles vão glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A base desse glorificar a Deus é o fato de eles terem recebido a notícia de grande alegria. Que olha só como o texto deixa claro. Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Visto a glória, o Jesus, e ouvido o anúncio, a palavra que lhes foi falada, como lhes fora dito. Enfim, eu tenho para mim que quando a gente de fato tem um encontro com Jesus, um encontro de verdade com Jesus, não nos resta outra alternativa a não ser passar a viver para glorificar o nome dele. Eu tenho para mim que quando nós nos encontramos com Jesus de verdade, de fato a nossa vida muda completamente, mas não muda por causa das circunstâncias ao redor. Às vezes você pode vir e se converter e nada ao seu redor mudar. Nada ao seu redor mudar, mas o seu propósito em relação a tudo mudar. Quando você tem um encontro com Jesus e passa a viver a partir disso, você não é mais governado pelas circunstâncias. Você não é mais governado pelo que o mundo te oferece. Você não é mais governado pelos sonhos que são apresentados a você, que toda pessoa precisa ter. É curioso como esse mundo é louco. Que eles falam que não, você tem que ser o que você quiser. Nada é errado se te faz feliz. O diabo, que é a frase assinada Satanás. Nada é errado se te faz feliz. Então esse mundo traz essas narrativas, mas ao mesmo tempo eles estabelecem um padrão que você só vai ser feliz se você tiver dinheiro. Né? Se você viajar e for em todos os estados brasileiros e depois em todos os países do mundo. Aí você vai ser realizado. Eu vi um dia o cara falando, não, o meu objetivo, o objetivo da minha vida é viajar a 50 países. Tá, legal, 50 países, beleza. Aí depois, acabou? Enfim, as pessoas vão querer propósitos, né? Vão querer coisas, porque não tem algo que as preencha. Bem, mas aqueles que encontram com Jesus, eles têm sua vida mudada. E eles conseguem perceber isso. Tanto é que para eles não faz mais sentido, para aquelas pessoas que têm Jesus de fato no seu coração, não faz mais sentido viver em prol somente das coisas dessa vida. Porque eles receberam um reino. Eles receberam uma nova realidade, uma nova perspectiva, um novo propósito. Então, para quem teve Jesus, teve um encontro com Jesus,
Para eles basta agora viverem todas as coisas para glorificar a Deus. Então eles continuam trabalhando, mas glorificam a Deus com seus trabalhos. Eles continuam se relacionando com as pessoas, mas glorificam a Deus através de seus relacionamentos. Eles perdem o interesse por coisas efêmeras, porque eles entendem que Jesus está orientando a gente a guardar tesouros nos céus. Não acumulem, como ele disse, não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas acumulem tesouro nos céus, que vão durar para sempre. Então, alguém que teve encontro com Jesus, beleza, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai comprar essa casa, ele vai viajar, ele vai fazer tudo isso, mas ele sabe que se não fizer, está tudo bem também. Que se você nunca comprar uma casa, está tudo bem. Não é isso que diz se você é uma pessoa alegre ou não. Se você nunca tiver um diploma universitário, tudo bem. Não é isso que diz se você é realizado ou não. Entende? Se você nunca sair do Rio de Janeiro, nunca viajar para nenhum outro lugar, tudo bem também. Tudo bem também, você não precisa conhecer a Torre Eiffel. Não precisa ir, e é tudo fachada, tá? Porque lá, enfim, não vou estar gravando, não vou falar mal de Paris. Vou sim. Lá é muito sujo. Pior, Rio de Janeiro é dar de 10 em Paris. É só por causa da torre, aqui a gente tem o Cristo Redentor, que é muito melhor que a Torre Eiffel. Muito melhor. Então, assim, se é para pensar nisso, o mundo inteiro está pagando fortuna para vir aqui no Rio de Janeiro. Então, você não precisa ir para lugar nenhum do mundo, não, pô. Não vai te fazer feliz. Não mais do que você já é, se você tiver Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o encontro com Jesus vivo nos leva a ter uma vida real de adoração a Deus. Foi para isso que ele nos criou, de modo que somente cumpriremos o propósito de Deus para as nossas vidas quando nos encontrarmos com Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, que tira o pecado do mundo. Ele é o único caminho para o Pai, que deu a vida graciosamente, venceu a morte e ressuscitou. Hoje, Jesus reina e nos chama para viver dentro do seu reino, adorando a Deus com tudo que somos, com tudo que temos. Eu quero fechar esse sermão de hoje lembrando a vocês uma coisa que é muito importante dentro dessa questão da alegria. Nós podemos ser essas pessoas alegres. Nós podemos ter alegria em nossa vida. Eu não sei se você hoje está triste, mas a tristeza faz parte da vida também. Mas você pode passar pela tristeza lembrando de uma alegria que é maior do que a sua tristeza. Entende? Se você um dia... Eu lembro aqui o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Esse é um texto que ficou muito marcado para mim essa semana, visto que eu compartilhei lá no grupo da igreja algumas dificuldades que nós temos tido de perseguição e calúnia, de difamação e por aí vai. Mas esse texto o Senhor me deu, eu tenho compartilhado ele, porque de fato narra muito o que nós enfrentamos, o crente enfrenta na vida. Fala lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, assim, você vai ter dificuldade. Né? A vida do crente não é o mar de rosas, não por enquanto. A gente pode até ser perseguido. Jesus até falou para os seus discípulos mais próximos, olha, vocês forem perseguidos, glorifiquem a Deus. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa do meu nome. Olha aí, isso é motivo de alegria. E Deus ministrou muito ao meu coração hoje, essa semana, sabendo, poxa, que se estamos sendo perseguidos por causa do que cremos na nossa fé em Cristo Jesus, é bênção, é motivo da gente sorrir, na verdade, é motivo da gente se alegrar. E enquanto eu estava triste, eu estava esquecendo essa perspectiva, mas graças ao Senhor, que Ele me relembrou que a verdadeira alegria consiste em estar com Ele. O apóstolo Paulo ainda lembra disso, e lembra em outro texto também, falando aquilo que ele pode todas as coisas, naquele que o fortalece. Então, como a gente tem falado, essa alegria do Senhor, que é trazida a nós por Jesus Cristo, eu quero encerrar trazendo essa perspectiva. A alegria do Senhor é a nossa força.
Então, se você hoje tem se sentido enfraquecido, lembre-se da alegria do Senhor. Lembre-se que a alegria do Senhor, ela é manifesta na nossa vida por meio da revelação de Jesus Cristo. E que nós podemos viver isso ao ir ao encontro de Jesus. E que a partir desse encontro a gente vive para glorificar a Deus em todas as coisas. Então isso é a verdadeira alegria que nós podemos ter em nossa vida. E essa alegria é o que nos dá força, é o que vai te dar força para enfrentar todas as dificuldades dessa vida. Porque você sabe que duas coisas pelo menos. Primeiro, que a alegria do Senhor é a sua força. Então você é forte, não pela sua capacidade, mas pela presença de Jesus na sua vida, você é forte. Então você pode suportar qualquer luta. E você pode ter a certeza de que você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Então não importa, meu irmão, minha irmã, se essa luta que você enfrenta pode levar você a morrer. Porque você tem uma certeza na alegria de Cristo que ainda que você morra, você viverá. Então, louvado seja Jesus, que a gente possa viver para glorificar o nome dele em todo o tempo. Que independente das questões que se levantam contra nós, a gente se levante mais alto ainda, porque nós temos um Cristo que nos ama, que está conosco e que nos dá a alegria que precisamos para viver. Que o Senhor faça isso na sua vida, mas que você saiba que isso vai acontecer à medida que você for a Jesus. Você lembrar que Jesus é a alegria dos homens e lembrar que a alegria dele é que é a sua força. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, força, graça para que você possa continuar vivendo a alegria que é dada por meio dele. Amém?